Nesta videoaula, nós vamos apreciar vocabulários que estarão nos nossos próximos diálogos. Um dos objetivos é que nos próximos diálogos, você já esteja familiarizado com algumas palavras. Além disso, teremos um tópico fundamental da gramática, que é a diferença entre os pronomes retos e oblíquos. Então, vamos iniciar pelo nosso primeiro vocabulário, que é guardanapo, napkin. O A tem o som de E. O restante, tudo tem o mesmo som da escrita. Então, guardanapo, napkin. Eu preciso. I. Escreve a letra I, mas pronuncia I, como se estivesse sentindo uma dor mesmo. I. O verbo precisar é need. Os dois S têm o som de I. O N e o D têm o som de N e D mesmo. Então, eu preciso, I need. Um A. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia A. E guardanapo, napkin. Então, a frase ficou: eu preciso um guardanapo. Porque a preposição de, em inglês, ela pode ser implícita. Ou seja, quando a frase der para poder ser compreendida sem ela, ela pode ficar sem compor a frase. Da mesma forma que em português nós podemos deixar o sujeito oculto. Por exemplo, ali eu poderia ocultar o eu e poderia falar preciso de um guardanapo. E já em inglês, o sujeito não pode ficar oculto. E já em português, a preposição de não pode ficar implícita. Então, em inglês eu posso falar eu preciso um guardanapo. Já deu para você entender que eu preciso de um guardanapo. O de, então, pode ficar de fora da frase. E em português, se eu falo preciso de um guardanapo, já deu para entender que quem precisa sou eu, o eu pode ficar de fora da frase. Aqui, here, o H com o som de R, o E com o som de I, o R de R e o E mudo. Enrola a língua no R. Aqui, here, está, is, o, de, guardanapo, napkin. Here is the napkin. Aqui está o guardanapo. Aqui está o guardanapo. Here is the napkin. Eu quero, I want. O W com o som de U. O restante tudo tem o mesmo som da escrita. Eu quero, I want. Mais, more. Tudo tem o mesmo som da escrita. Somente a letrinha E que não é pronunciável. E enrola a língua no R. Então, mais, more. Mais café, more coffee. Mais água, more water. One. Guardanapo, napkin. Espelho, mirror. O O tem o som de A. O restante tudo tem o mesmo som da escrita. Então, espelho, mirror. Espelho bonito, beautiful mirror, porque em inglês nós sempre vamos inverter o adjetivo com o substantivo. Então, o adjetivo bonito veio primeiro que espelho. Então, a frase ficou bonito espelho, beautiful mirror. Leva este espelho. O verbo levar é o take. O T tem o som de T, o A tem o som de EI, o K de K, o E de I. Só que ao invés de falar take, faz um charme no T, fala take. Este, this, o T e o H tem o som de D, o I e o S tem o som de IS mesmo. Então, este, this, espelho, mirror. Leva este espelho, take this mirror. Então, o verbo levar é take, de você levar alguém a algum local. Levar alguém na escola, ou na igreja, ou à igreja, ou ao aeroporto. Ou levar
algo, levar as compras do supermercado para casa, levar o pão da padaria para casa. E aqui levar o espelho, levar da sala para o quarto, levar para algum lugar. Então leve o espelho. Take this mirror. O nosso verbo buscar, ele é traduzido em inglês por um phrasal verb. Phrasal verb é uma classe gramatical que existe em inglês e não existe em português. E nós vamos contemplar muitos phrasal verbs. Aqui então nós temos um phrasal verb que é o pick up. Observe ali na segunda frase. O pick, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. E o up, o U tem o som de A e o P tem o som de P mesmo. Então, pick up. Porém, quando algo for buscado, este algo vai ficar no meio do pick up. Então, observe. Na segunda frase, pick up. E na primeira frase, pick this mirror up. O que foi buscado, que é esse espelho, ficou no meio do pick up. Sempre vai ser assim. Se eu for buscar você, então ali no meio do pick up vai estar o you, que traduz você, buscar você no aeroporto. Pick you up at the airport. O you entrou no meio do pick up. Então, buscar é traduzido pelo pick up, porém o que vai ser buscado vai ficar no meio do pick up. Busca o guardanapo. Pick the napkin up. Busca o carregador. Pick the charger up. Agora nós teremos um diálogo de uma pessoa perguntando a outra o que vai fazer, o que elas podem fazer para o almoço. Então, o que? What. Pronome interrogativo what. O W com o som de U, o H é mudo, o A com o som de A e o T com o som de T. What. O do está na frase porque é uma interrogativa. Nós, we, o W com o som de U, o E com o som de I. We, porque não devemos ter o sujeito oculto em inglês. Embora em algumas frases tenha, mas está em desacordo com a regra da gramática. E o verbo fazer é make. O A tem o som de E e o E tem o som de I. Make. Então, o que nós faremos? What do you make? Para o almoço. Nós falamos para o almoço. O americano fala para almoço. Então, para, for. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Somente enrola a língua no R. For. E almoço, lunch. O U tem o som de A. Ao invés de falar lanche, coloca um Tzinho antes do X e fala lunch. Então, what do you make for lunch? O que nós vamos fazer para o almoço? E a outra pessoa respondeu, eu não tenho ideia. I do not have idea. Então, I do, porque na mesma frase que é usado o do para perguntar, é usado o do para negar. Não, not. Tenho, have. Ideia, idea. O I tem o som de I. O E tem o som de I. E o A tem o som de A. Então, ideia, idea. Você tem alguma ideia? Você, you, tem, have. Alguma, some. Ideia, idea. E o do, porque é uma pergunta. Eu gosto de frango. I like chicken. Mas também é uma boa ideia. Carne também é uma boa ideia. Mas, but. Carne, meat. O E e o A tem o som de I. Meat. Também, also. O A com o som de A, o L com o som de U, S de S, O de U. Então, também, also. É is. Uma A. Boa, good. Ideia, idea. E a pessoa vai falar, hoje eu vou fazer carne e amanhã farei o frango. Então, nós fizemos aí um diálogo que pode ser usado no dia a dia. Então, hoje, today,
o O tem o som de U, o D de D, o A tem o som de E. Então, hoje, today. Eu, I. Will, porque a frase está no futuro. O verbo make é o verbo fazer. E carne, meat. Então, today I will make meat. Amanhã, tomorrow. O T com som de T, o O de U. O restante tudo tem o mesmo som. Da escrita, somente o W que tem o som de U. Então, amanhã, tomorrow. Eu farei, I will make. O frango de chicken. Este frango, this chicken, estava, was, delicioso, delicious. Esta carne, this meat, estava, was, deliciosa, delicious. Foi um almoço especial. It was a special lunch. Na dança das linguagens, uma graciosa dualidade se revela. Em português, a tradução nos envolve no início e no fim, com o mesmo termo. Já em inglês, a harmonia se desdobra, com we ao iniciar e us ao finalizar, criando uma sinfonia de significados. Aprecie a beleza da linguagem. Nós, we, o W tem o som de U, o E tem o som de I. Então, nós, we, gostamos, like. Nós gostamos, we like. Nós preparamos, we prepare. Nós estávamos prontos, we were ready. Nós preferimos, we prefer. Nós vamos demorar, we will take long. Nós queremos café, we want coffee. Nós vamos buscar ela, we will pick her up. Nós vamos colocar o almoço, we will put lunch. Então, em português, nós tem essa tradução no início e no final da frase. Nós é nós no início da frase e no final da frase. Porém, em inglês, nós no início da frase tem a tradução de we e no fim da frase tem a tradução de us. Aprecie. Olhe para nós, look to us. Explica para nós, explain to us. Então, observa que nessas duas frases, o nós foi traduzido por us, porque está no final da frase. E observa que nas frases anteriores, o nós foi traduzido pelo we, porque está no início da frase. E sempre vai ser assim. Quando o nós estiver no início da frase, sempre vai ser traduzido pelo we. E quando o nós estiver no final da frase, sempre será traduzido pelo us. Então, dê para nós, give it to us, fale conosco, talk to us, mostre para nós, show to us, escreva para nós, write to us. Concluímos o pronome nós, que tem duas traduções em inglês. No início da frase, usamos we. No final da frase, usamos us. Nós queremos um café. We want a coffee. Nós precisamos viajar. We need to travel. O professor deu lição de casa para nós. The teacher gave homework to us. Então, observa que nas duas primeiras frases, nós está no início da frase, portanto, foi traduzido pelo we. E observe que nas duas últimas frases, nós está no final da frase, então foi traduzido por us. E sempre será assim. No início da frase, nós vai ser traduzido pelo we. No final da frase, nós vai ser traduzido pelo us. Então, eles estão esperando por nós.
They are waiting for us. Então, existem 7 pronomes do caso reto e 7 do caso oblíquo. Quando um pronome está no início da frase, ele assume a forma reta. E quando está no final da frase, assume a forma oblíqua. Aprecie abaixo. Na primeira fileira são os pronomes retos, que sempre estarão no início da frase. E na segunda fileira são os pronomes oblíquos, que sempre estarão no fim da frase. Então, eu no início da frase, I. Eu no final da frase, me. Ele no início da frase, he. Ele no final da frase, him. Ela no início da frase, she. Ela no final da frase, her. Eles no início da frase, they. Eles no final da frase, them. Nós no início da frase, we. Nós no final da frase, us. Os únicos que são inalterados serão o you, que traduz você, e o it, que traduz ele ou ela para coisas, objetos ou animais. Estes permanecerão com a mesma tradução, quando reto, ou seja, quando no início da frase, e quando oblíquo, ou seja, quando no final da frase. Então, encerramos esta videoaula. Até mais. See you later.